O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou os embargos infringentes apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, as defesas de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e também de Augusto Heleno. José Matheus Santos tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Zé Matheus, de novo com essa notícia, a gente aqui no nosso plantão de notícias, e essa acabou de chegar. Isso, Amanda, de volta aqui no Central de Notícias. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de embargos infringentes, que é um tipo de recurso contra uma condenação no Supremo Tribunal Federal, em relação aos pedidos das defesas de Jair Bolsonaro, ex-presidente, e também do general Augusto Heleno e de Alexandre Ramagem, que agora é ex-deputado federal, os três condenados no processo da trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes considerou que o pedido das defesas foi com intenção protelatória, ou seja, apenas com intenção de retardar a questão, o andamento processual, e também entendeu o ministro que os três não cabem embargos infringentes. Alexandre de Moraes citou que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência que entende que, para haver embargos infringentes, nesse caso de uma condenação, é necessário que o réu tenha tido 2 votos pela absolvição na turma. E nesse caso o placar foi de 4 votos a 1. Naquela ocasião, além de Alexandre de Moraes, votaram pelas condenações os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia. Quem votou pela absolvição foi o ministro Luiz Fux, que depois do julgamento realizado em setembro, mudou de turma, foi para a segunda turma, mas o placar do julgamento foi 4 a 1. E o ministro Alexandre de Moraes entendeu que o STF tem essa jurisprudência consolidada de só permitir esses embargos infringentes, ou seja, para ter uma reanálise do caso, quando há 2 votos favoráveis ao réu na turma, que é o colegiado fracionado do Supremo Tribunal Federal. Com isso, esses pedidos das defesas foram negados. Agora, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, fica a expectativa em relação àquela questão da prisão domiciliar humanitária que foi pedida pela defesa do ex-presidente, e também sobre a cirurgia de urgência para retirada de 2 hérnias na região da virilha. A defesa do ex-presidente pediu cirurgia, o ministro Moraes determinou uma perícia médica que será realizada pela Polícia Federal nos exames que foram feitos por médicos na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanda. Matheus, fica aí um pouquinho, conversa comigo, porque assim, isso não é nenhuma surpresa, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, Quer dizer, na verdade, ele já tinha até declarado o trânsito em julgado dessa ação penal condenatória aí da tentativa de golpe de Estado para o Jair Bolsonaro e para aqueles réus todos do Núcleo 1, pelo seguinte, a defesa de Jair Bolsonaro entrou primeiro com os embargos de declaração, que são dúvidas menores, não tem um condão de mudar o mérito da decisão, mas podem esclarecer alguma dúvida ali de interpretação na decisão proferida pela primeira turma do STF. Eles já tinham dado aquilo, como também já tinham indeferido aquilo, já tinham respondido, dizendo que não cabiam os embargos, mas de declaração, respondido a todas as dúvidas, e aí declararam que aquela ação tinha transitado em julgado. Por quê? Justamente por entender que, pela jurisprudência do Supremo, por só ter havido um voto divergente do ministro Luiz Fux, que já mudou para a segunda turma, como você disse, não cabiam os embargos infringentes. Mesmo assim, mesmo depois da ação. Então, foi a defesa de Bolsonaro que insistiu, falou assim, olha, a gente vai entrar com os embargos infringentes justamente para meio que demarcar um território, dizer, a gente quer exercer o nosso direito total, amplo e restrito à defesa. É como se o Supremo tivesse, de alguma forma, cerceando a defesa de Jair Bolsonaro, quando não era esse o caso. Tanto é que agora o ministro Alexandre de Moraes, numa manobra, acho que muito mais protocolar, até porque ele já está preso, já está cumprindo, já começou o cumprimento da pena dele. Quando você lembra, Zé Matheus, que ele está ali na superintendência, naquela sala de superintendência da PF em Brasília, sendo submetido a exames, pedindo já a prisão domiciliar, pedindo também para sair sem internado para realizar essa cirurgia das hérnias inguinais que pressionam a virilha, causam um problema de saúde, um desconforto, uma dor grandes. Quer dizer, ele já está, na verdade, cumprindo a pena dele. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, essa é uma manobra protelatória e não cabe. Acho que é isso, Zé Matheus? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas de fato não é nenhuma surpresa.
Isso, inclusive o cumprimento, a execução da pena, né, Amanda? A jurisprudência do STF atual é justamente essa, de que o cumprimento da pena é justamente após o trânsito em julgado, né? Bolsonaro, quando foi preso, foi inicialmente uma prisão preventiva no dia 22 de novembro, mas dias depois, nem completou uma semana da prisão preventiva, foi ali declarado o trânsito em julgado, ou seja, houve o início das execuções penais, né, dos condenados nesse núcleo principal da trama golpista. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal já há muito tempo dessa questão de cumprir a pena após o trânsito em julgado, desde que a prisão em segunda instância foi derrubada pelo STF lá na condena em 2019, né? Mas nesse caso não se aplicaria a Bolsonaro, porque ele foi condenado no STF, mas ali já foi fixado de que haveria só cumprimento de pena após o trânsito em julgado. E outra questão que acontece é que os embargos infringentes em vários processos são permitidos quando há 2 votos favoráveis nas turmas, tanto na primeira quanto na segunda turma, porque ficaria num placar de 3-2, né? Quase ali como se for, na verdade, uma maioria apertada, e isso permitiria uma reanálise do caso pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Inclusive há isso em alguns casos que já foram julgados recentemente do Supremo. Perfeito, Zé Matheus, muito obrigada pela sua explicação, ficou claro. E voltamos assim que você tiver qualquer atualização ou novidade sobre esse caso ou outros, é só nos chamar.